E aí, pessoal, tudo bem? Dando continuidade aos nossos estudos, hoje nós vamos falar sobre a tabela periódica. Devido ao aumento da quantidade de elementos químicos, começou-se então a perceber a necessidade de organizá-los de uma forma que ficasse mais fácil a consulta a esses elementos, tá? Não que a tabela periódica da maneira que nós conhecemos hoje, ela já tenha surgido da primeira tentativa. Destaquei para vocês aqui 3 tentativas, né, antes de chegar a essa tabela periódica da maneira que nós conhecemos hoje. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho do que é essa tabela periódica. Ela nada mais é que um esquema que permite classificar e organizar os elementos em função de suas propriedades e características. Então, quando a gente começa a estudar a tabela periódica, tem muitos de vocês que pensam o seguinte: vou ter que decorar isso tudo, vou ter que guardar isso tudo. Não, nós vamos aprender a retirar da tabela as informações, né? Essas propriedades, essas características dos elementos que estão ali distribuídos naquele conjunto de elementos químicos presentes ali. Então, como eu havia falado, nós vamos comentar rapidamente de algumas tentativas que foram feitas até a gente chegar na tabela da maneira que nós conhecemos hoje. A primeira tentativa que se tem registro são as tríades de Debonair. Isso foi por volta de 1829 que aconteceu. Segundo registro é o parafuso telúrico de Champ-Courteaus. E a terceira é a lei das oitavas de Newlands, ó. Então, Debonair em 1829, Champ-Courteaus em 1862 e Newlands em 1864. Da primeira para a segunda deu um grande espaço, né? E depois foram poucos os espaços, como a gente vai ver aqui nessa rápida história dessas tentativas de organizar os elementos químicos. Vamos começar com a primeira, com essas tríades de Debonair. Como o próprio nome já diz, ele organizou os elementos em grupos de 3 elementos, tá? Então vamos ver como que foi isso. Esses grupos de 3 elementos tinham o quê? Propriedades químicas muito semelhantes. Peso atômico do elemento médio era aproximadamente igual à média aritmética do peso atômico dos elementos externos. Olha aqui como que está esse exemplozinho aqui. Então, a gente tem aqui o lítio, o sódio e o potássio. Então, a massa, o peso do potássio vai ser o quê? A soma do peso do lítio, 7, com a soma do peso do potássio, 39, dividido por 2, média aritmética. Achou 23, tá vendo? Olha o outro exemplo, cloro, bromo e iodo. Então, para mim achar a do bromo, que é o elemento do meio, 35, que é do cloro, mais 127, que é do iodo, dividido por 2, que deu 81, né? Bem próximo ali. Só que essa organização, ela era um pouco confusa, né, por ter que fazer essa média aí do elemento do meio. Então, serviu durante um bom tempo, né, e ele sempre colocou os elementos em ordem crescente de massa atômica, tá? Então, essa organização era feita assim. Além dessa média e desses grupos de 3 elementos, ele colocava em ordem crescente de massa atômica. E às vezes ele tinha que fazer uma inversão de alguns elementos para obedecer essas propriedades próximas ali. Então, por isso, né, essa classificação foi abandonada quando verificado que na formação de grupo de 4 elementos com características semelhantes, como flúor, cloro, bromo e iodo, tá? Então, tínhamos elementos com mais quantidade de elementos, né, com características bem próximas,
mais do que 3. Por isso que abandonou-se por vez essa ideia de tríades, de grupos de 3 elementos. Aí surge então essa nova tentativa, né, a chamada tentativa de organizar os elementos da maneira que Jean-Courtois achou que funcionava, né, o chamado parafuso telúrico. O que ele pensou? Mesma ideia de Debonaire. Os elementos eram agrupados em ordem crescente de massa atômica, tá? E aí, agora, ele pensou que ficaria mais fácil de acessar esses elementos agrupando no formato de um parafuso, uma espiral de 45 graus, tendo 16 elementos em cada volta. Vocês imaginam a complexidade disso aí também, né? Como é que não ficou. E esses elementos tinham características mais próximas, ficavam sempre um embaixo do outro. Então, é um parafuso mesmo. Todo mundo já viu um parafuso, né? Aquela espiral do parafuso, né? Mais ou menos fazendo 45 graus. E colocava ali 16 elementos em cada volta. E os elementos com características mais próximas ficavam um embaixo do outro. Só, gente, que esse elemento ele não fez muito sucesso, né? Porque era difícil compreender, era difícil de acessar, né? De retirar informações ali. Então, tanto é que vocês vão ver agora que as leis das oitavas de Niels, 2 anos depois, ele já colocou essa lei aí para retirar o parafuso telúrico do eixo principal, né? Então, aqui, o que Newlands fez? Ainda mantendo a ideia de colocar os elementos em ordem crescente de massa atômica, tá? Ele coloca os elementos em coluna. A primeira coluna com 7 elementos. O 8º elemento apresentava propriedades físicas e químicas semelhantes ao primeiro. Por isso, começava-se uma nova coluna. Então, ó, coluna com 7, aí chegava no 8º elemento. Aquele elemento, ele tinha características físicas e químicas semelhantes ao primeiro daquela coluna. Aí ele começava uma nova coluna. A cada 8 elementos repetiam-se as semelhanças físicas e químicas. Newlands iniciava colunas a cada 8 elementos. Então, ó, 7, próxima coluna, 7, próxima coluna. E assim ele conseguiu organizar a tabelinha dessa maneira. Tá vendo? Das 3 que nós vimos, primeiro que elabora tabela realmente é Newlands, ó. Olha a organização. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Igual eu falei com vocês, do hidrogênio ao oxigênio. 7 elementos. O 8º já é uma nova coluna. E por que lei das oitavas? Newlands, além de ser um cientista, ele era também um grande admirador de música. Então ele associou essas características dos elementos às notas musicais, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, tá? Por isso essa organização dele em colunas e com as propriedades semelhantes. Devido a essa associação que ele fez com as notas musicais, não foi muito aceito pela comunidade científica, tá? Ele foi até bem ridicularizado quanto a essa associação aí. Mas, como eu mostrei para vocês, aquela organização dele, aquela ideia de tabela, ajudou bastante nessa classificação de Mendeleev e Meyer. Por que a gente fala de Mendeleev e Meyer? Os dois, tá, são cientistas que trabalharam independente. Eles não trabalharam juntos desenvolvendo a ideia, mas o pensamento dos dois, a ideia que eles elaboraram era bem semelhante. Por isso que a gente cita os dois. Mas vocês vão ver que quem fica mesmo com o mérito, quem vai aparecer realmente, vai ser Mendeleev, o russo, né, Dmitri Ivanov Mendeleev.
Já o alemão Lothar Meyer, ele não foi tão ousado quanto Mendeleev, então ele acabou ficando pelo caminho. Então vamos ver o que eles imaginavam. Ambos dispuseram os elementos em colunas verticais, em ordem crescentes de pesos atômicos, massa atômica, né? Olha a associação aí, de modo que os elementos citados em uma mesma coluna horizontal apresentassem propriedades semelhantes. Quando necessário, deixar espaços vazios, de tal forma que as linhas só contivessem elementos de propriedades químicas semelhantes. Olha aí, uma boa saída, né? Embora o critério de construção de das duas tabelas fosse o mesmo, ordem crescente de peso atômico, Meyer baseou-se principalmente nas propriedades físicas dos elementos e Mendeleev nas propriedades químicas. Uma diferença aí, né? Apesar da ideia ser a mesma, uma diferença dos dois. Agora, olha esse esqueminha aqui de tabela. Esse esqueminha aqui, como vocês podem ver, é a base da tabela de Mendeleev. Tá vendo? Colunas, né? Temos aí grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Essas aí são as nossas organizações verticais. E temos aqui também, ó, de 1 a 12, né, que seriam aí as nossas linhas horizontais. Por que então que Mendeleev, né, foi quem se destacou mais? O que levou ficar ele sendo considerado o pai da tabela periódica e não Meyer? Em que pese o mérito de Lothar Meyer, o trabalho desenvolvido por Mendeleev acabou impressionando muito mais, não só pela divulgação anterior, mas principalmente pela segurança e coragem do genial cientista russo. Além disso, Mendeleev conseguiu prever o surgimento de novos elementos. Então, ele divulgou melhor o trabalho dele e, além disso, ele conseguiu prever características como massa atômica e propriedades químicas de elementos que ainda viriam a ser descobertos. Por isso, né, ele leva esse mérito todinho. Então, vocês viram que até agora, né, desde de Boiner até Mendeleev, os elementos eram organizados em ordem crescente de massa atômica. Agora, em 1913, a gente começa a mudar esse critério. Henry Moseley, ele usou o número atômico dos elementos e começou a ordená-los em ordem crescente desse número atômico. Assim, ele conseguiu resolver alguns pequenos probleminhas que Mendeleev tinha ali no centro da tabela. Ele teve que inverter alguns elementos, né, na ordem crescente de massa atômica. Teve uns que eram maior, vinham primeiro, devido às características químicas dos elementos. A partir do momento que Moseley começa a usar e ordenar os elementos em ordem crescente do número atômico, ele sana esses problemas. As propriedades físicas e químicas dos elementos são funções periódicas de seus números atômicos. Então, por isso que Mendeleev tinha esbarrado nesse problema lá atrás, mas né, ele não soube solucionar isso, né? Nem precisava, já fez um grande feito até onde ele foi. Na tabela, os elementos estão arranjados horizontalmente em sequência numérica, de acordo com seus números atômicos, resultando o aparecimento de 7 linhas horizontais, ou períodos. Vendo? O mesmo esquema que a nossa tabela tem hoje, Moseley já conseguiu organizar lá atrás. E esses elementos químicos, né? Como que eles surgiram, por que eles estão ali representados e quais são os critérios, né, que se colocam para representá-los dessa forma. Os elementos químicos são representados por letras maiúsculas e caso precise de uma segunda, ela sempre será minúscula.
E uns mantêm os seus nomes de origem, do latim, tá? Outros têm a homenagem do nome do cientista que os descobriu. A maioria dos elementos no português coincide com a inicial do nome em português, porque a nossa língua é originária do latim, mas alguns não, como por exemplo o chumbo, tá vendo? Que em latim fala-se plumbo e o símbolo é Pb. Cúrio é em homenagem a Marie Curie, que foi quem, né, começou a estudar, começou a destacar esse elemento. Olha o símbolo CM da Madame Curie aí, ó, o C de Curie e M de Marie. E assim nós temos os elementos químicos ali representados pelo seu nome e seu símbolo na tabela periódica. A última maior transformação que teve na nossa tabela periódica foi na década de 50, por esse cientista aqui, Klein Seaborg. O que ele fez? A partir da descoberta do plutônio, em 1940, ele descobriu que todos os elementos transurânicos, do número 94 até o 102, tá? Então, não se sabia da origem desses elementos. Foi a partir dele que eles foram agrupados na nossa tabela periódica. E outra grande mudança que ele foi o responsável foi pela reconfiguração da tabela periódica, que ele colocou os lantanídeos antes dos actinídeos, tá? Porque quando Moseley fez a organização, os actinídeos vinham primeiro lá no pé da nossa tabela, aquelas duas faixazinhas que estão lá representadas lá embaixo. Então vamos falar um pouquinho das divisões que ocorrem na tabela hoje, na tabela periódica atual, na que nós trabalhamos hoje. Ela é dividida em períodos ou séries, que são as filas horizontais da tabela. São em número de 7 e indicam o número de níveis ou camadas preenchidas com elétrons. Tá? Então tá aqui, ó. Vendo esses números aqui de 1, aqui na nossa tabela está representando até o 8 lá, né? Mas as tabelas mais antigas vão até o 7. Então são essas linhas horizontais aí, ó. Começa lá no hidrogênio, vai lá no hélio, no lítio, no neônio e assim sucessivamente. Então são essas linhas horizontais dos nossos períodos. E em famílias ou grupos, que são as nossas colunas verticais da tabela. Essas colunas, essas também são denominadas famílias, tá? Encontram-se elementos com propriedades químicas semelhantes. Aí, nós temos que fazer um comentário aqui. Até pouco tempo atrás, a tabela periódica ela era numerada em 2 blocos. Um bloco recebia a numeração e a letra A maiúscula, e o outro bloco a numeração e a letra B maiúscula, junto. Atualmente, a IUPAC não recomenda fazer isso mais. A numeração das famílias agora é sequencial, de 1 a 18, tá? Só que esses chamados elementos representativos, eles traz para a gente uma informação muito importante, que são o número de elétrons da última camada, da camada de valência. Justamente esses elementos é que recebiam a nomenclatura antiga junto com a letra A, tá? Atualmente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tá aqui. Mas vocês vão ver que algumas famílias a gente usa a numeração atual e antiga. Aí coloca lá, família 1, antiga 1A, família 2, antiga 2A, 13, antiga 3A, tá?
acontece essa relação aqui. Deixa eu mostrar para vocês que aqui na tabela existem também algumas famílias que elas recebem denominações específicas, que é muito importante que vocês guardem, tá? Então, olha só, a família 1, antiga 1A, é a família dos metais alcalinos. Família 2, antiga 2A, alcalinos terrosos. 13, antiga 3A, família ou grupo do boro. Por que do boro? É o primeiro elemento dessa família. Família 14, família ou grupo do carbono. É a antiga 4A, tá? O carbono também é o primeiro elemento dessa família. Família 15, antiga 5A, é a família do nitrogênio, primeiro elemento do grupo. Família 16, antiga 6A, é a família dos calcogênios. Família 17, antiga 7A, é a família dos halogênios. E para finalizar, família 18, antiga 8A ou 0, é a família dos gases nobres. E ali, no meio da nossa tabela, da família 3 a 13, a 12, desculpem, não tem denominação específica nenhuma, tá? Esses são os nossos chamados elementos de transição. E esses dois grupos, né, que vai da família 1 e 2, depois da 13 até 18, são os elementos representativos. Aquele que eu já falei para vocês anteriormente, que tem a informação da quantidade de elétrons que cada elemento tem na última camada, na camada de valência. Outra divisão que a gente pode fazer na tabela, que facilita bem a nossa compreensão das informações da tabela, é dividi-la em metais e ametais. O primeiro grupo são dos metais. A gente sabe que os metais têm algumas características. Eles são muito eletropositivos, daqui a pouquinho a gente vai entender o que isso quer dizer. São sólidos, com exceção do mercúrio, que é líquido, né? A 25 graus Celsius e 1 atm. Apresentam brilho característico, são maleáveis, fáceis de transformar em lâminas, dúcteis, fáceis de transformar em fios e bons condutores de calor e eletricidade. Tá vendo? A maioria da nossa tabela é formada por metais. Essa partezinha em vermelho aí que está destacada. E o outro seria os ametais. Grupos com propriedades completamente opostas aos metais. São eletronegativos, quebradiços, opacos, formam compostos covalentes moleculares, péssimos condutores de calor e eletricidade, com exceção do carbono. Tá vendo o grupo, a parte da tabela que compreende os ametais? Seria essa partezinha em verde aí, bem menor em relação aos metais, né, que são a grande maioria dos elementos da nossa tabela. E aí vocês podem estar perguntando, e essa última família, a família 18, ela ficou de fora? Sim, ela é a família dos gases nobres, né? Ela não entra nem nos ametais, nem nos metais, certo? Então, gente, essa seria a nossa primeira aula de tabela, as primeiras informações referentes à tabela periódica que a gente vai tratar aqui hoje. Espero que vocês tenham compreendido bem, né? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, tá? Podem me procurar, podem me chamar, que a gente tenta esclarecer aí. E, no mais, bons estudos para vocês e até a próxima. E obrigada.